Olá, queridos. Minha oração nesse dia é que vocês estejam bem, que o Senhor esteja com vocês, que a boa mão do Senhor esteja cobrindo você e a sua casa. Bem, hoje eu quero trazer para nós uma rápida meditação, devocional bem rapidinho, sobre a consolação que há em Deus, a consolação que Ele nos concede. E o que é ser consolado? E por que a consolação é tão importante para nós? Ninguém mais do que o apóstolo Paulo sabe explicar sobre a consolação. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo teve o dom em Deus de tornar esse princípio tão palatal, tão palpável, tão real para nós, como foi feito por meio do apóstolo Paulo. Ele diz na segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 3 do primeiro capítulo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós somos consolados de Deus. Ele fala aqui que primeiro ele exalta o Senhor, né? Ele bendiz o nome do Senhor Jesus, que é o Pai das misericórdias, que assim como Jeremias diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, o motivo pelo qual não somos consumidos pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E o apóstolo Paulo, ele diz que é bendito o Senhor. E ele fala que ele nos consola. Se a gente parar um pouquinho para pensar na história do apóstolo Paulo, a gente percebe o que significa consolo para ele. Ele foi um homem que teve uma vida de posicionamento, de mudança de caminho, de autenticidade, mas de muito zelo também. E o apóstolo Paulo nos ensina, por meio das adversidades que ele passou, quando ele se posicionou pelo reino, quando ele se posicionou pelo Senhor, quando ele entendeu o chamado em Cristo, que várias vezes ele diz que ele era o apóstolo não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então ele compreendia plenamente o que era ser chamado para o exercício do ministério evangelístico, de levar as boas novas. Ele entendia, mas mais do que saber que ele foi levantado para levar as boas novas, ele também entendia das aflições que ele passava, que ele iria passar e que todos nós também iríamos passar. E nós passamos por dificuldades, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, mas há uma diferença entre aqueles que estão debaixo de uma misericórdia, daquele que reconhece a misericórdia, e aquele que simplesmente não consegue ver. Como é diferente a pessoa que entende quem é o Senhor, qual a sua posição de filho, e aquele que simplesmente não conhece. Quando nós confiamos no Senhor, confirmamos que Ele é nosso Pai, que da vontade dEle nós estamos debaixo da sua proteção e da sua salvaguarda, quando nós entendemos isso, nós temos nele o consolo. E a diferença daqueles que estão no mundo para aqueles que estão debaixo da mão do Senhor, da tutela do Senhor, que se veem filhos nele, salvos na pessoa de Jesus, é o consolo. E o que o apóstolo Paulo nos diz é que o consolo em todas as tribulações que a gente passa, elas também servem para que nós possamos consolar outros. Então, à medida que eu sou consolado diante das minhas adversidades, à medida que eu recebo de Deus esse consolo, esse afavo, essa esperança, eu também tenho a capacidade de levar isso a outras pessoas. Porque as aflições que nós recebemos, que nós sofremos, muitas vezes pelo nome do Senhor, elas sobrepujam, elas derramam em nós a graça e o amor de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. E aí eu fico pensando como é poderoso nós entendermos esse lugar, essa posição. Quando a gente pensa nisso, a gente se lembra daqueles que estavam na brecha.
A brecha é uma fissura pequena entre duas extremidades. E quando você se coloca na posição certa, você se encaixa perfeitamente e nada pode ultrapassar. Quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por lutas, que nós temos o consolo, então nós nos colocamos ali, exatamente naquela posição, de preencher uma lacuna, de preencher um espaço, entendendo que todas as adversidades, que todas as tribulações, elas provocam em nós mudança, elas provocam em nós entendimento, elas provocam em nós crescimento, elas provocam em nós um novo nível, uma nova estação, um novo começo, porque o nosso Deus, ele faz isso em nós. Ele permite que nós sejamos quebrados para que novos começos venham, para que novas estações venham, para que um novo aconteça. Como é bom poder viver um novo tempo. Como é bom passar por uma grande tempestade em que o trovão e o mar se levantaram com toda a fúria para nos derrubar, para nos abater, mas a gente consegue, pela graça e misericórdia do Senhor, olhar sobre a tempestade, olhar sobre a adversidade e encontrar o Senhor nesse lugar de descanso. Se a gente para pensar, os pilotos de avião, eles andam sobre as nuvens, fugindo das tempestades. Então, quando ele está pilotando o avião e aqui há uma camada densa de tempestade, de raios, de trovões, de chuva e umas nuvens pesadas, o que é que o piloto faz? Ele vai sobre as nuvens pesadas. É assim que o Senhor faz conosco, quando nós entendemos nele o consolo que ele faz. E quando nós entendemos isso, que sobre as nuvens há consolo, há paz, que aquela tempestade, ela é real. Sim, ela é real, mas acima dela há paz, acima dela há consolo, acima dela há o refúgio do Senhor. Isso traz paz para nós. E aí, quando eu recebo isso, quando eu entendo isso, eu libero isso para aqueles que estão passando pelas mesmas lutas. Então, toda luta que vem sobre mim, toda adversidade que vem sobre mim, ele vem também com o consolo do Senhor. E sim, é verdade, há momentos que os nossos olhos não conseguem ver o consolo do Senhor. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que muitos estão aí do seu lado. É por isso que nós oramos, é por isso que nós pedimos ao Senhor. Deus, abre os nossos olhos de entendimento, nos dá a capacidade de ver além da tempestade, nos dá a capacidade de olhar acima das nuvens, nos dá a capacidade, Senhor, em Ti, ó Deus, de ver além das adversidades. Porque sim, elas tiram de nós esse discernimento, a luta tira de nós a capacidade de ver além, mas o Senhor não nos deixa só. E aí o apóstolo Paulo diz que se nós somos tribulados, é para a vossa consolação e salvação. Somos consolados para também consolar aqueles que padecem, que como nós padecem. Então, queridos, que nós possamos receber da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, do refrigério do Senhor, do consolo do Senhor, para levar todos aqueles que, como nós, também padecem tribulações e lutas. Que o Senhor Jesus nos dê a capacidade de ver além das tempestades, além do mar bravio. Que o Senhor projete os nossos olhos sobre toda a tempestade e nos leve a um novo nível para a glória de Deus Pai. Eu abençoo a cada um de nós pelo amor do Senhor, no nome do Senhor. Fica com o Senhor Jesus.